Partimos agora para a última parte dessa videoaula. Bom, inicialmente aqui, vamos observar que se o meio é não dispersivo, ele é caracterizado, num plano que eu relaciono a frequência angular com o vetor k, que é igual a 2π sobre lambda, ele é caracterizado por uma linha reta. Isso, como resultado experimental, a gente tem que todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo ou em qualquer meio não dispersivo com velocidade constante, ou seja, todas se propagam com a mesma velocidade. E então, como assinatura desse meio não dispersivo, a gente acaba tendo uma linha reta, como sendo a dispersão nesse caso especial, que é um meio, a dispersão em um meio não dispersivo. De forma que você observa que qualquer variação em ômega tem que vir acompanhada de uma mesma variação em k para que a velocidade permaneça constante. Então, a assinatura disso é uma linha reta. Então, você também pode ver isso em função de V igual a lambda f. Se o meio é dispersivo, nesse caso já não é mais uma linha reta e a gente verifica claramente aqui uma dependência da frequência com o vetor de onda, k. Então, se você bota um feixe de luz composto por duas frequências, duas cores, você vai observar que nesse meio essas duas cores vão se propagar com velocidades diferentes, porque elas têm frequências diferentes. Coisas que, por exemplo, não acontecem se o meio for não dispersivo. No meio não dispersivo, todo mundo se propaga com a mesma velocidade. Enquanto que no meio dispersivo, elas dependem basicamente da frequência da radiação. E aí a assinatura acaba sendo que no meio dispersivo não temos mais uma reta, em si uma curva de dispersão. E a velocidade depende da frequência. Vamos analisar isso considerando um caso simples de uma onda que tem apenas duas frequências. São duas ondas harmônicas, que eu vou chamar de Psi1 e Psi2, conforme está na figura. Observem que Psi1 tem um comprimento de onda lambda1, Psi2, lambda2. Eu vou fazer aqui uma mudança de variáveis. Então, aparece K1, ômega1, e são frequências diferentes, ômega1 e ômega2. K1 e K2, são números de ondas diferentes. Então, eu vou escrever K1 como sendo K mais um ΔK e ômega1 como sendo um ômega mais um delta ômega. E mesma coisa para o caso 2, ou seja, K2 é igual a um K menos ΔK e o ômega 2 é igual a ômega menos delta ômega. Então, eu vou reescrever essas duas equações do Psi em termos dessas novas variáveis. E como que eu vou fazer isso? Eu vou basicamente subtrair uma equação da outra, de forma a obter ΔK e delta ômega. Faço isso e jogo na equação de Psi1 e Psi2. Então, no final das contas, Psi1 e Psi2 estão apenas reescritos com variáveis diferentes. Ao invés de ser K1 e K2, é K mais ΔK e K menos ΔK. Então, olhando essas duas expressões, e eu estou assumindo que essas duas ondas se propagam na mesma direção, são juntas, então eu vou somar uma com a outra. Elas estão se superpondo. Elas têm frequências diferentes. Então, se a gente faz isso, eu vou ter que ter o trabalho de somar essas duas funções harmônicas. Na verdade, para nossa sorte, já tem uma fórmula pronta, na verdade uma fórmula da trigonometria. Então, basicamente, é soma de dois cossenos. E é o que está aí. Então, por simplicidade, eu assumi as amplitudes iguais, que é exatamente o caso dessa identidade trigonométrica. E aí a gente vê que essas duas ondas somadas produzem essa expressão aí de baixo. Isso é o batimento. Basicamente, eu tenho uma onda que eu chamo de portadora com a frequência maior, que é a que eu consigo, sendo modulada por uma envoltória. Então, vamos olhar aqui dois aspectos dessa mesma onda. Então, vamos observar como que
a envoltória e como que a portadora se deslocam ao longo do tempo, como que eles se comportam ao longo do tempo, né? Então eu vou olhar aqui para as duas fases associadas, a fase da envoltória e a fase da portadora. Né? Uma eu chamo de Φ, Φ maiúsculo, outra Φ minúsculo. Vamos selecionar dois pontos, A e B. Ambos são pontos de máximo, podia ser mínimo assim. Enfim, são pontos de fase constante que eu quero avaliar o deslocamento deles ao longo do tempo. E esses pontos de fase constante, basicamente estou dizendo que Φ é igual a 2πm, se eu estiver falando da envoltória, ou 2πn, se eu estiver falando da portadora. Então, de forma a organizar melhor essa discussão, eu vou reorganizar os resultados aqui no slide e vou olhar, inicialmente aqui, a fase da portadora. Basicamente, eu quero saber como que essa fase, ou seja, como que esse ponto de fase, esse ponto B, que é o máximo da portadora, se comporta ao longo do tempo, né? Então, eu vou derivar eu vou derivar toda essa expressão. E quando deriva toda essa expressão, eu vou ter que usar a regra da cadeia, e isso vai ser igual a zero, porque a derivada de 2πn é uma constante, é igual a zero. E aí, basicamente, o que a gente vê é que K dx dt para φ menos ômega é igual a zero, né? Porque, basicamente, a derivada de φ em relação a x, derivada de x em relação a t. Bom, seguindo a regra da cadeia, como está aí. Aí a gente isola dx dt, que, na verdade, a gente vê que dx dt é ômega sobre K. Mas ômega sobre K a gente conhece, né? Bom, se você não lembrasse ainda, você podia continuar essa conta substituindo ômega 2πf e K 2π sobre lambda, você ia ver que é lambda f, que é o que a gente chama de velocidade de fase. Então, a velocidade com que a portadora se desloca, né? Isso aí é uma onda, a figura está estática, então isso está se deslocando. A velocidade com que o ponto B se desloca é o que a gente chama de velocidade de fase. Vou fazer a mesma análise agora, ou se eu fizer a mesma análise e você seguir as contas aí para a portadora, a gente vai ver que dx dt é igual a delta ômega sobre delta k. E isso é o que a gente chama de velocidade de grupo. É a velocidade com que o ponto A se desloca. E o grande lance nisso tudo é que se essa onda estivesse propagando no meio dispersivo, né, o que vai acontecer é que os pontos A e B vão ter velocidades diferentes. Então a gente pode ter, por exemplo, o ponto B andando mais rápido que o ponto A ou vice-versa. Tá? Isso é a velocidade de grupo, é a velocidade do envelope. Então, se o meio for não dispersivo, como que a gente já discutiu aqui agora há pouco, né, a velocidade não muda, V1 é igual a V2, ou a V de A é igual a V de B, e a gente tira basicamente que ômega 1 sobre K1 é igual a ômega 2 sobre K2, e que ômega 2 é basicamente essa razão aí, K2 sobre K1 vezes ômega 1. Um pouquinho mais além, né? Então, a velocidade de grupo é basicamente ômega 1 menos ômega 2 dividido por K1 menos K2. E aí, se você substitui o resultado que você tem em cima em ômega 2, você vai ter a expressão que está embaixo, ela é um pouquinho grande, aí você faz a conta, né? Bom, estou seguindo aqui a álgebra, basicamente, e você pode acompanhar tudo no slide ao lado. Você vai cortar essas coisas, e aí você vai verificar que a velocidade de um é igual à velocidade do outro, de 2. Ou seja, a velocidade de grupo é igual à velocidade de fase. A velocidade da envoltória é igual à velocidade da portadora. A ilustração acima mostra o caso em que a velocidade de fase é maior que a velocidade de grupo. Observem, o pontinho vermelho ele está se deslocando mais rápido que os pontinhos verdes, que são basicamente os nós dessa envoltória.
Se delta ômega é muito menor do que ômega, a gente pode escrever a velocidade de grupo como sendo uma derivada, conforme está aí. A derivada em torno do valor de ômega barra. Graficamente, essa derivada ela é o coeficiente angular da reta tangente à curva de dispersão. Né? A curva de dispersão é a curva azul nessa figura e a reta tangente a ela é a velocidade de grupo. Porque basicamente ômega 2 menos ômega 1 dividido por K2 menos K1, só que no limite em que isso tende a zero, né, dá justamente a derivada nesse ponto que é o ponto barra ômega barra. A gente pode representar também no gráfico a velocidade de fase, que é essa reta vermelha que está aí, que é basicamente ômega sobre K. E aí a gente pode comparar. Se o coeficiente angular da reta vermelha for maior do que o coeficiente angular da reta preta, a gente tem a chamada dispersão normal, onde a velocidade de fase é maior do que a velocidade de grupo, exatamente como no caso da animação. Se por acaso a velocidade de fase, ou seja, a inclinação da reta vermelha for menor do que a inclinação da reta preta, nós temos a chamada dispersão anômala. Vamos finalizar essa videoaula obtendo duas equações que relacionam as velocidades de fase de grupo com propriedades medidas experimentalmente, como o índice de refração. Bom, inicialmente, vamos aqui escrever a frequência em função do vetor de onda k. Então, basicamente, ômega é igual a k vezes uma velocidade que depende desse k. Então, fica ômega igual a kv, v de k. Então, a velocidade de grupo, né, d ômega dk, eu vou substituir aquele ômega de k, que vai ser basicamente, resolvendo um pouco de álgebra, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes o derivado do segundo. Então a gente tem uma expressão aqui bem geral que permite a gente calcular a velocidade de grupo. Só para a título de ilustração, se o meio for não dispersivo, a gente sabe que dv dk é igual a zero, ou seja, todas as ondas se propagam com a mesma velocidade. Então a velocidade de grupo tem que ser igual à velocidade de fase. Não, isso aí é só para ilustrar o resultado. Mas vamos tratar dos meios dispersivos. Então eu vou pegar o v de k, ao invés de eu trabalhar com v de k, eu vou falar que o v de k é basicamente, que a velocidade de propagação da onda é c sobre n. E esse n é o índice de refração, que pode ser escrito em função de lambda ou no mesmo de k, que é 2π sobre lambda. Nesse caso aqui, vai ser sobre k que eu vou manter. Então, álgebra, ou seja, substitui esse v de k na expressão ao lado. E aí você vai ver v de fase, 1 sobre n ao quadrado, enfim, vai fazendo a conta. No final, você obtém uma expressão fechadinha para a velocidade de grupo, que é basicamente c sobre n, abre parênteses, 1 menos k sobre n, dn dk. Então essa é uma das expressões, ou seja, essa expressão relaciona a velocidade de grupo com o índice de refração da luz, que depende do comprimento de onda, né? Então, a outra possibilidade, que é o que vai fazer aqui agora para a gente fechar, eu vou lembrar aqui que ômega de k é igual a k vezes v de k. Então, vou reescrever o ômega de k, 2πf. Reescreve k, 2π sobre lambda. E reescreve v, c sobre n. Então, eu vou deixar aqui, ó, c, então n vai ser igual a c sobre lambda f, que é a velocidade da onda, né? Então, feito isso, eu vou manipular um pouco mais as equações de forma a obter que v de lambda é igual a c sobre n de lambda. É muito comum a gente encontrar um gráfico de dispersão que relaciona o índice de refração com o comprimento de onda da luz. Então, mantendo v de lambda como está aí na figura e voltando na expressão da velocidade de grupo, e substituir, né, o v de lambda, então eu vou fazer um pouco de álgebra agora, fazer as contas, na verdade, né?
Então eu vou ter lá um dv de lambda dividido por dk, enfim, eu tenho que fazer uma mudança de variáveis aí, que é o que está aí no slide. E, de novo, um pouco de continha, que é basicamente substituir quem é o v de lambda, e fazendo essas contas todas a gente obtém a expressão final, que é a velocidade de grupo é igual a velocidade de fase mais velocidade de fase vezes um termo aí, né, que justamente é lambda sobre n vezes dn de lambda. Em resumo, essas são as duas equações que relacionam velocidade de grupo com velocidade de fase e índice de refração. Como exemplo, considere que a dispersão ela é dada por AK ao quadrado, conforme está aí na figura, nesse gráfico. Então, para esse caso específico, se você for calcular a velocidade de fase, é ômega sobre K. Mas ômega está dado, é AK ao quadrado, dividido por K. Então, a gente vê que a velocidade de fase é A, tá geral aí, não dei valores, é A vezes K. Se você for calcular a velocidade de grupo, é d ômega dk. E d ômega é AK ao quadrado. Então, se você derivar isso aí, você vai, no final das contas, chegar que a velocidade de grupo é 2AK. Mas AK é quem? É V de fase. Então, nesse caso específico, em que o meio de dispersão é um meio quadrático, dado por AK ao quadrado, a velocidade de fase, a velocidade de grupo é o dobro da velocidade de fase. E assim terminamos essa videoaula. O conteúdo ficou claro para você? No nosso aba você vai encontrar alguns exercícios e uma seção para você deixar as suas dúvidas. Nos vemos na próxima aula síncrona. Até breve!